E aí, designers e amantes do design, tudo bem com vocês? Daqui Rodrigo Silva, sou designer gráfico e na aula de hoje vou te ensinar como é que você faz essa arte de post para redes sociais de distribuidora de água e gás feito totalmente no Canva. E como você me conhece, já sabe que não vai ficar apenas na arte básica. Eu vou dar algumas dicas incríveis de pensamento de marketing junto com arte. Então fica comigo até o final dessa aula que eu te garanto que ela está incrível. A ideia dessa aula para criar uma arte de distribuidora de água e gás surgiu da live de análise de trabalho de alunos. Caso você não saiba, todas as quartas-feiras às 20 horas aqui no canal eu analiso o trabalho de alunos. Caso você queira participar e enviar a sua arte para ser analisada, o link para envio está embaixo na descrição desse vídeo. Uma aluna enviou um trabalho de distribuidora de gás e eu comecei a analisar e percebi que tinha pouca variedade de aulas sobre o assunto na internet. E em pesquisa, algumas referências e inspirações até desafiadoras. E como eu sempre digo em algumas aulas aqui no canal, nunca comece uma arte totalmente do zero, busque inspiração e referência. Ao ir em busca dessas inspirações e referência para analisar o trabalho dessa aluna, eu pensei, esse mercado tá difícil, eu acho que eu vou gravar uma aula sobre o assunto. Como eu disse no início dessa aula, você não vai aprender apenas a criar essa arte. Você vai entender as razões dessa arte ser como ela é. E olha, eu desafio que você encontre esse tipo de conteúdo de criação de arte e informações relacionadas a marketing em qualquer outro canal por aí. E só por causa disso, só por trazer esse conhecimento para você, eu acho que eu já mereço o seu like e a sua inscrição no canal. Pois dessa forma você ajuda o canal a chegar para mais pessoas que talvez precisem desse conteúdo da mesma forma que você precisou. Demonstre seu apoio dessa forma, é de graça e você me ajuda pra caramba. Gratidão imensa por você fazer parte desse projeto. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Então, a partir de agora, eu vou te ensinar como é que você faz essa arte. Todas as etapas e passo a passo para você criar essa arte, exatamente essa. E depois eu vou falar os pontos relacionados a marketing em cima dessa arte. Como você já pode imaginar, uma das coisas principais que nós vamos precisar para criar essa arte é encontrar essas imagens. E a primeira imagem que eu vou pesquisar para colocar no nosso anúncio é do galão de água de 20 litros. Como eu já quero ganhar tempo, eu já vou pesquisar pela imagem com fundo transparente. Então, o site que eu vou recomendar aqui é o PNG Egg. Nota, eu só estou sugerindo de você utilizar o PNG Egg para busca dessa imagem aqui, pois se trata de uma imagem genérica, tanto que é um galão sem nenhum rótulo, sem nenhuma marca. Então aqui no termo de busca no PNG Egg, eu digitei Water Gallon, que é galão de água em inglês. Eu dou um Enter. O PNG Egg vai trazer várias imagens como sugestão, todas elas já com fundo transparente, então você escolhe aquela que você quer utilizar na sua criação. A imagem que eu gostei foi essa aqui, então clico nela. Nessa nova página aqui se abre, eu desço aqui embaixo e vou clicar no botão de download PNG for free. Escolhi a pasta para salvar esse arquivo, eu dei o nome de galão de água e clico em salvar. Já a próxima imagem que eu vou pesquisar é do botijão de gás. Só que o botijão mais comum aqui no Brasil eu não encontrei aqui no PNG Egg. A solução foi recorrer ao Google Imagens. Então aqui no Google eu digitei botijão 13, já é mais que o suficiente, dou um Enter. Clico aqui na opção de imagens. Venho aqui em ferramentas, coloco o tamanho grande. Como também já quero ganhar tempo, vou pesquisar por imagem já com fundo transparente. Clico aqui em cima de cor, coloco transparente. E a imagem que eu vou utilizar é essa primeira que aparece aqui, esse botijão cinza. Então clico o botão direito do mouse em cima dessa imagem, salvar a imagem como... Escolho a pasta que eu quero salvar, dou o nome para o meu arquivo e clico em salvar. Nota aqui também, perceba que eu estou também utilizando a imagem de um botijão genérico. Aqui não está aparecendo nenhuma marca de botijão. E deixa eu explicar por que eu estou fazendo isso. Para essa aula, eu não vou apresentar nenhuma marca, pois não faz sentido. Entretanto, se você tem uma distribuidora de gás e água, ou se você fazer uma arte para um cliente desse tipo, aí a minha opinião e sugestão é que você pegue imagens do botijão e do galão de água relacionado à marca que o cliente ou a distribuidora vende. No final da aula eu explico as razões. Bom, de volta aqui no Canva, vou clicar em cima de criar um design, vou colocar o formato de 1080 por 1080 pixels, formatinho padrão para as redes sociais. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar margem. Eu sempre falo que margem é importante. Então vou vir aqui em elementos, vou clicar em cima da forma quadrada, vou colocar ela aqui no canto superior esquerdo e vou diminuir ela até ficar com apenas 50 pixels de largura e altura. Pronto. Vou duplicar apertando Ctrl D e vou levar a cópia para o canto inferior direito. Agora venho aqui em cima na opção de arquivo, mostrar régua e em seguida clico aqui, mostrar guias. Agora eu vou clicar em cima da régua e vou arrastar até encostar nas laterais desses quadrados, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo.
Então, eu tenho uma margem de 50 pixels para todos os lados. Já posso deletar esses quadradinhos. Margem, sem dúvida alguma, é uma das coisas mais importantes na diagramação de qualquer arte. Então, por favor, respeite margens. Os alunos que acompanham as lives já estão acostumados com isso, eles já sabem. É só bater o olho em alguma arte e já vem. Faltou a margem, hein? Então, beleza. Agora eu vou criar o fundo da nossa criação. Como objetivo da minha criação aqui é trabalhar com a imagem do galão de água e do botijão de gás, nesse caso, vou utilizar o botijão azul. Então, eu tenho duas imagens com tom de azul. O melhor contraste em relação à cor azul será a cor oposta no círculo de cores. Se você lembrar das aulas de educação artística na escola, você vai lembrar também que no círculo de cores, a cor contrastante do azul é o laranja. Então aqui de fundo eu vou colocar a cor laranja. Eu vou pegar esse laranja mesmo aqui do Canva. Beleza, e como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de colocar um ponto de iluminação circular no meio. Para fazer isso eu venho aqui em elementos e vou pesquisar pelo termo blur em inglês. Eu vou usar esse efeito laranja aqui, vou adicionar a minha cena. Ele aparece amarelo aqui, quase que sumindo. Vou ampliar ele um pouco mais. Vou alterar a cor dele e vou colocar esse amarelo mais claro. Como eu quero um pontinho um pouco mais claro no centro, eu vou duplicar esse gradiente dando Ctrl D. E aqui eu vou colocar a cor dele na cor branca. Vou vir aqui e colocar branco. E aqui eu posso diminuir um pouco mais, pois eu não quero que ocupe toda a minha área de trabalho. E vou centralizar aqui também, um pouco mais para cima. Como eu não quero movimentar essa iluminação que está atrás, eu vou selecionar as duas e vou bloquear. Assim não corro o risco de movimentar ela aqui na área de trabalho. Agora eu vou adicionar um outro elemento que chama bastante atenção, que são efeitos como se fosse de raios, saindo do centro ou levando o olhar do usuário para o centro da imagem. Então, voltando aqui em elementos, eu vou pesquisar pelo termo Radial Lines, ou linhas radiais, ou circulares em português. Digito Enter aqui. Clico em figuras, pois eu só quero figuras. E o elemento que eu vou utilizar é esse aqui, ó, gratuito. Lembre-se, eu estou utilizando o Canva gratuito. Então, tudo que eu vou mostrar aqui, você consegue reproduzir no Canva gratuito. Então, vou utilizar esse elemento gratuito aqui. Vou ampliar ele até que ele ocupe toda a minha área de trabalho. Na realidade, extrapole um pouco ela. Levo mais para o centro e posso subir um pouco mais. Aqui eu vou alterar a cor dele e vou colocar esse tom de amarelo mais claro aqui. Vou diminuir a transparência dele e vou deixar com 25 de transparência. E também posso bloquear para não movimentar ele. Agora eu vou adicionar uma base em formato diagonal, que vai servir como base para o botijão e para o galão de água. Então, continuando aqui elementos, vou fechar aqui no X. Aqui em linhas e formas eu clico ver tudo. Vou rolar a barrinha aqui e o elemento que eu vou utilizar está aqui abaixo. Caso é essa imagem aqui, esse formato aqui em diagonal. Vou posicionar aqui no canto inferior esquerdo. Vou ampliar aqui até encostar no outro canto. Vou diminuir um pouco mais para ficar ocupando aproximadamente 30% da altura da nossa arte. Acho que um pouquinho mais. E eu vou colorir essa base aqui com azul. Vou selecionar por enquanto esse azul aqui, mas eu vou colocar um tom um pouco mais escuro. Vou colocar esse tom de azul aqui para mim está ok. Beleza. Agora aqui nessa base eu vou colocar um detalhezinho, uma linha próxima do limite dessa base. Volto aqui em elementos, clico nessa terceira opção aqui de linhas e formas na linha. Vou descer ela até próximo da extremidade desse elemento azul. Aqui mais ou menos está legal. E vou colocar a cor dessa linha nesse laranja aqui. Vou girar ele para que ele acompanhe o mesmo grau de angulação da minha base azul. Então, vou girar ele aqui até ficar próximo do mesmo ângulo. Beleza. Vou colocar ele aqui no canto e vou ampliar ele para que acompanhe toda a minha imagem. Legal. O que eu vou fazer? Como eu vou utilizar esse elemento também na parte de cima, para encaixar o título em cima, eu vou selecionar eles dois e vou dar Ctrl D. Vou subir ele um pouco mais para cima. Vou girar ele 180 graus. Posso diminuir ambos. E já vou deixar aqui em cima. Depois eu vou mexer neles. Aqui nessa base azul, eu também quero deixar uma iluminação aqui, apenas para criar um efeito sobre essa base. Aqui em elementos, eu vou pesquisar pelo termo Shadow, que é sombra em inglês. E o elemento que eu vou utilizar será esse aqui, também gratuito. Vou descer ele até em cima dessa base. Vou clicar em cima da opção de editar imagem. E o efeito que eu vou utilizar para clarear essa sombra aqui será o Duotone. No meu caso aqui, o Duotone já está ativado. Caso não apareça para você, vai estar aqui embaixo, então é só você ativar. Então, volto aqui em Duotone, clico em cima de Duotone. Já aparecem várias configurações aqui. Então, eu posso escolher qualquer um com um tom de azul mais claro. Clico nesse aqui, por exemplo. Clico novamente.
para ajustar. Onde está destaques, eu vou colocar um azul um pouco mais claro. E onde está sombra, eu vou colocar outro azul mais claro também. Feito isso, basta clicar em aplicar. Aguarda um pouquinho para estabilizar o efeito, para não correr nenhum erro. Feito isso, eu vou ampliar essa sombra aqui. Vou girar para que ela fique também na mesma angulação da minha base. Posso subir um pouco mais para que a luz fique bem próximo do limite da minha base. Aí eu vou cortar ela aqui até o limite da base azul. Dá para ampliar um pouco mais e descer um pouco mais. Beleza, agora eu vou enviar uma vez para trás para ficar atrás dessa linha laranja. Então, botão direito do mouse, mover para trás. Vou jogar uma transparência nesse efeito aqui para não ficar tão marcante assim. Venho aqui em transparência e vou colocar aqui com 50%. Beleza. Como essa base, esse efeito e essa linha eu não preciso mais movimentar, eu vou selecionar os três e vou bloquear. Agora eu vou adicionar as imagens do galão e do botijão na minha cena. Venho aqui em Uploads. Eu já havia feito o upload, então não vou fazer o upload novamente. Vou clicar em cima do galão de água. Vou diminuir essa área de corte aqui para ficar próximo da imagem, para não me atrapalhar depois na hora que eu tiver que movimentar. Fica essa dica aí, fica mais fácil, tá? Beleza, vou jogar um pouquinho para a direita e vou deixar aqui por enquanto. E agora eu vou adicionar o botijão. Vou jogar ele para a esquerda, vou diminuir um pouco mais. Aqui o ideal é você deixar ambos mais ou menos numa proporção do tamanho real deles. O botijão de gás tem mais ou menos quase a altura de um galão de água. Esse tamanho aqui para mim está legal. Dá para diminuir um pouco mais o botijão. Beleza. Como você viu no exemplo dessa aula e eu mencionei que ia utilizar o botijão azul, talvez você esteja me perguntando, mas Rodrigo, você está utilizando o botijão cinza. Então agora nós vamos aplicar o efeito para converter do cinza para o azul. E como é que a gente faz isso no Canva? Utilizando também Dual Tone. Então venho aqui em cima em editar imagem, clico em cima de Dual Tone, já aparece uma opção aqui interessante, esse Sea Blue aqui, clico nele, vou clicar novamente para alterar as configurações desse galão, desse botijão, desculpa. Aqui em sombras eu vou colocar um azul que puxe mais para o azul e menos para o roxo, então vou jogar essa barrinha um pouco mais para o azul e levar para o azul mais escuro. E aqui onde está esse azul mais claro em destaques, eu vou alterar esse azul e vou deixar um azul mais claro para ficar mais próximo da realidade. Feito isso, clique em aplicar. Aguardo alguns segundinhos para o efeito ser aplicado na minha imagem. E agora eu quero dar mais um tchan nessa imagem. Então percebe que aqui eu já tenho ativado a opção fotogênico no Canva. É uma configuração que já é ativada de forma automática, mas se não estiver aparecendo para você, vai estar aqui embaixo, basta você ativar a opção fotogênico. Essa segunda opção que aparece aqui, Belvedere, para mim deu um tchan bem legal. Então clico nela, vai aplicar o efeito, deu mais vida, realismo para nossa imagem. Então beleza, eu vou posicionar ela aqui e agora eu vou trazer o galão de água também mais próximo do botijão. Aqui percebe que o galão já está atrás. Se ele estivesse na frente, eu ia movimentar para trás do botijão. Também vou aplicar um efeito fotogênico para dar um pouco mais de vida. Vou clicar agora nessa opção aqui de fresco. Legal, agora eu vou adicionar uma sombra embaixo dessas imagens. Venho aqui em elementos, já havia pesquisado por Shadow e eu vou utilizar o elemento de sombra, esse aqui. Vou posicionar próximo aqui do botijão, a primeira sombra, coloco aqui logo abaixo dele, ainda não envio para trás, vou deixar na posição correta por enquanto. Vou duplicar dando Ctrl D e colocar também embaixo do galão de água, a mesma sombra, beleza. Nessa sombra aqui do botijão de gás, vou dar um Ctrl D também para duplicar, só que eu vou diminuir um pouco mais ela e vou centralizar com a sombra de baixo. Perceba que ainda não enviei essa sombra para trás. Vou duplicar essa sombra e vou fazer a mesma coisa e colocar debaixo do galão de água. Beleza. O que eu vou fazer? Agora eu posso selecionar o galão de água mais o botijão e enviar tudo para frente, para ficar logo acima dessas sombras que eu acabei de criar. Botão direito do mouse, trazer para frente. Agora as sombras estão embaixo do galão e do botijão. Que o galão de água eu posso baixar um pouco mais, para não ficar tão flutuante assim. Beleza, eu vou colocar uma sombra também entre o botijão de gás e o galão de água. Clico aqui nessa mesma sombra também. Vou girar ela 90 graus para ficar alinhada ao botijão. Vou posicionar mais ou menos aqui. Vou vir em editar imagem, Dual Tone, vou escolher qualquer Dual Tone aqui, clico novamente em cima para configurar, vou escolher aqui onde está destaques, vou colocar esse azul mais escuro, e onde está sombra, vou colocar o mesmo tom de azul. Não tem problema ser o mesmo tom de azul. E clico em aplicar. Jogo um pouquinho mais para a direita aqui. E agora eu vou clicar com o botão direito do mouse, mover para trás para ficar atrás do botijão. Beleza. Esse conjunto todo da sombra, botijão e galão já está ok para mim. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos eles e vou agrupar. Botão direito do mouse em cima, agrupar. Aqui uma informação importante. Lembre-se, eu estou utilizando o computador. Então boa parte de tudo que eu estou fazendo aqui pode ser que você não consiga fazer no celular, caso você utilize o celular para fazer arte.
O meu conteúdo no canal aqui é voltado para fazer arte no computador. Entretanto, eu entendo que tem muita gente que acompanha o canal que utiliza o celular como ferramenta de trabalho. Não é meu intuito e eu não pretendo gravar aulas no celular. Por quê? Eu não gosto da experiência de trabalhar no celular. E segundo, eu acredito que caso você queira se profissionalizar ou ter melhores resultados e mais qualidade na sua criação, infelizmente, o celular não é uma ferramenta tão bacana assim para você trabalhar. Aconselho você desistir do canal? Obviamente que não, pois a maioria das dicas que eu trago aqui, elas são para ajudar no seu desenvolvimento a respeito de criação de artes. Então, independente da ferramenta que você vai utilizar, essas dicas aqui podem te ajudar. Beleza, então continuando aqui, a parte de imagens está pronta. Agora nós vamos adicionar os textos. Então, vou apertar a tecla de atalho T do teclado para entrar direto nos textos. E aqui eu vou entrar com o texto Diz que entrega. Como a minha criação aqui tem o propósito de passar urgência, a fonte que eu vou utilizar aqui é uma fonte mais séria, só que inclinado para passar essa sensação de velocidade e de urgência. Então seleciono todo o meu texto, venho aqui na configuração de fonte e a fonte que eu vou utilizar será essa Decalotype Black. Vou colocar ela em itálico e vou deixar ela toda maiúscula. Vir aqui nos 3 pontinhos e deixar ela toda maiúscula. Vou subir esse grupo de texto aqui para cima e vou girar ela também para que fique no mesmo ângulo dessa faixa de baixo. Então giro ela aqui para acompanhar o mesmo ângulo da faixa de baixo. Beleza. Aqui eu vou adicionar um efeito básico. Vou clicar em efeitos, ativar a opção de sombreado. Aqui em cor vou colocar preto e na direção eu vou colocar o contrário. Eu vou colocar 45 graus. E a distância eu vou aumentar um pouco mais. É quase imperceptível, é apenas um detalhe mesmo. Beleza. Essa linha que está embaixo, eu vou diminuir ela um pouco mais para ficar um pouco menor que esse texto que eu acabei de criar. Para criar apenas um detalhe, eu vou subir ela, colocar logo abaixo do Diz que entrega e vou ampliar o tamanho dessa linha, no caso a espessura dessa linha. Vou clicar aqui nesse segundo item de espessura e vou ampliar aqui até deixar no tamanho de 8 não. Tamanho de 6. Vou ajustar a angulação dela para ficar correta com o ângulo da faixa de baixo. Beleza. Agora eu vou criar a caixa do WhatsApp. Então a primeira coisa que eu vou fazer é inserir o número do telefone. Então coloquei o número genérico aqui, vou deixar aqui por enquanto. Vou vir aqui em elementos, vou clicar aqui no X e vou vir aqui na opção de linhas e formas, clicar em cima de ver tudo. E o elemento que eu vou utilizar é esse aqui com o lado curvado. Vou girar 90 graus, vou diminuir para que ele fique mais ou menos à altura do número do WhatsApp aqui. Vou jogar ele aqui e vou ampliar para que ele fique maior que o número de baixo. Beleza, vou posicionar ele logo abaixo do número do telefone. Dá para diminuir um pouco mais, aqui assim, diminuir um pouco mais e aumentar na largura. Diminuir um pouco mais, beleza. Vou aumentar mais na esquerda aqui. Aqui a cor eu vou colocar um verde próximo do verde do WhatsApp. Vou colocar esse verde aqui por enquanto, mas eu vou escurecer ele um pouco mais. Vou vir aqui e escurecer um pouco mais. Beleza. Agora para destacar um pouco mais essa caixa que eu vou criar, essa caixa aqui o ideal é ter um contorno branco. Como infelizmente o Canva não permite essa facilidade de você acrescentar contornos, é necessário você duplicar essa caixa aqui e ampliar um pouquinho mais. Então eu dou um Ctrl D nesse elemento para duplicar. Vou posicionar exatamente em cima do elemento de baixo e vou ampliar ele. Por enquanto eu posso ampliar bastante. E vou pintar ele de branco. Vou enviar para trás, mais uma vez. Vou centralizar ele com o elemento verde. Aqui está ok. E vou diminuir para que toda a volta fique na mesma espessura. Dá para jogar um pouco mais para a direita. Beleza. Vou vir aqui em elementos e vou pesquisar pelo ícone do WhatsApp. O que eu vou utilizar é esse aqui, também gratuito, clico nele, ele aparece aqui na área de trabalho, vou posicionar bem aqui acima dessa caixa, vou diminuir para que ele fique próximo do tamanho da caixa. Jogo um pouco mais para a direita, beleza. Acho que esse verde aqui dá para deixar um pouquinho mais vivo, parecido com o do WhatsApp. Clico aqui no verde, venho aqui em cima no verde, venho aqui em cima na cor, altero a cor, deixar um pouquinho mais vivo. Beleza. Esse número de telefone aqui eu também vou colocar uma sombra. Venho aqui em efeitos, sombreado, colocar preto. Também vou colocar o ângulo de 45 graus. E aqui eu vou aumentar o desfoque. Beleza. O telefone está criado, no caso o WhatsApp. Posso também selecionar todo esse grupo aqui do WhatsApp. Botão direito do mouse, agrupar. Agora eu vou levar esse conjunto todo aqui para cima. E também vou girar para que ele fique no mesmo ângulo do Diz que entrega. Então vou girar ele aqui. Vou subir ele até encostar na faixa de cima. Dá até para jogar um pouco mais para a esquerda. Beleza. Só que percebe que essa faixa do telefone está por cima dos galões. Não tem problema. Mas para dar um tchanzinho, para criar um efeito bem legal, eu vou trazer o botijão galão para cima dessa faixa. Então seleciono a minha imagem. Botão direito do mouse, trazer para frente. Percebe que não está caindo em cima do número do telefone,
então não vai atrapalhar a leitura e cria um visual interessante. Então a arte praticamente está pronta. Aqui do mais é só você inserir elementos para complementar a sua criação, trazendo outras informações, inserindo o logotipo. E é isso que eu vou fazer, eu só vou copiar da arte que eu apresentei no início dessa aula. Então trouxe para cá o logotipo, eu vou colocar aqui bem alinhado a margem do lado direito no canto inferior. E esse texto aqui também vou colocar no canto inferior esquerdo. Perceba que tanto esse texto aqui, essas informações e o logotipo está bem alinhado a linhas guias, nessa margem que eu coloquei no início dessa aula. Mas a imagem meramente ilustrativa está fora. Aqui não tem problema dele ficar rente ao limite da sua arte. O importante é que o conteúdo, a informação importante, esteja dentro das margens. Eu acho que essa base azul que eu coloquei aqui, eu posso diminuir ela um pouco mais. Então, eu vou desbloquear ela, o efeito e essa linha também. Vou selecionar todo esse conjunto e vou descer um pouco mais para não ficar tão alto assim. Aqui tá bacana. Volto a selecionar todos eles e bloquear novamente. Isso me permite ampliar um pouco mais o galão e o botijão e descer eles um pouco mais. Assim eu ganho mais volume na minha arte. Beleza. Então a arte para distribuidora de água e gás está praticamente pronta. O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar isso aqui como uma imagem. Subindo aqui em cima em baixar. Mantenho o PNG do jeito que está e clico em baixar. Escolho a pasta onde eu quero salvar e dou o nome para o arquivo e clico em salvar. Então tá aqui a nossa imagem que nós acabamos de criar lá no Canva para distribuidora de água e gás. Agora eu quero dar algumas observações a respeito dessa técnica, de tudo aquilo que eu criei aqui. É agora que eu vou chegar naquele ponto que eu falo que em outros canais que ensinam a fazer arte, você não vai ter esse tipo de conteúdo. Não é à toa que o meu canal chama Design de Conversão, que é você criar suas artes pensando de uma forma diferente, que é pensando em resultados. Vamos lá, senta aí. Tanto o marketing ou design, ele segue algumas linhas de criação. Existem várias, e aqui eu vou apontar 3. É o design ou marketing voltado a algo institucional. Segundo, a vender alguma coisa. E terceiro, alguma coisa relacionado à urgência. E como você já pode imaginar, quando acaba o gás ou quando acaba a água, você entra numa situação de urgência, concorda? É muito comum a gente só perceber que o gás acaba quando você está cozinhando. Por isso que eu disse que é uma situação de urgência. E quando você está numa situação de urgência, você não quer pensar muito, você quer resolver o problema rápido. Então eu não preciso escrever tá precisando de gás, tá precisando de água, ou não preciso colocar o logotipo da minha distribuidora grande lá em cima informando que é uma distribuidora de água e gás. Eu vou direto na dor, na necessidade do cliente. Se o cliente precisa de gás e água, ele precisa naquele instante, então ele precisa de uma entrega rápida. E para facilitar isso, se ele quer uma entrega rápida, ele quer o contato de forma rápida. Então eu já coloco escrito diz que entrega e o telefone logo abaixo. Pronto, tá na cara do cliente. Também não preciso escrever gás ou água, porque só de utilizar essas duas imagens já entrega o ouro. Ou será que eu estou utilizando aqui a foto de um legume ou de carro? Não, você já bate o olho e você já entende do que se trata essa imagem. Então percebe que soaria até redundância se eu escrevesse água e gás, ou então preciso de água e gás, se eu já tenho imagem aqui. Um outro ponto que eu coloquei aqui embaixo, de segunda a sábado, das 8 às 20 horas. Para quem trabalha com esse tipo de serviço, é importante que você forneça esse tipo de informação. Porque, como eu disse, você só vai perceber que talvez você precise trocar o gás, ou que você precise de um novo botijão de gás, no momento que você está cozinhando. Então, vai ser próximo do horário do almoço, ou à noite, próximo do horário da janta. Então, geralmente, distribuidora de gás fica aberta até às 20 horas ou 21 horas. Então, ter essa informação lá embaixo vai orientar o usuário sobre até o horário que você pode atender. E aqui eu acrescentei a informação de entrega gratuita até 5 km e, além dessa distância, consultar taxa. Isso é uma informação extra que eu julguei necessário ter na arte e que talvez faça sentido para você. Afinal, nem toda entrega vai ser de graça, mas você pode limitar um raio de entrega. Lembra que eu falei a respeito também das cores contrastantes, no caso azul e laranja? Note só como o botijão e o galão ele ressalta sobre esse fundo mais alaranjado, porque são cores opostas, são cores em contraste. Isso eu estou pensando em conversão, tá? Nesse caso, existe até uma certa harmonia de cores, pois eu estou utilizando poucas cores e cores contrastantes. Mas eu poderia estar sim utilizando um fundo com azul mais claro, mas aí ia ficar muito azul a minha imagem. Então laranja aqui vem a calhar. Segundo, também já me questionaram. Lembre-se que o canal chama-se Design de Conversão.
Rodrigo, por que que você usa os boxes de contato de telefone, principalmente do WhatsApp, com verde? Bom, eu acredito que caso você use, ou a maioria das pessoas utilizam o WhatsApp como conversador ou troca de mensagens principal, o ícone do WhatsApp é verde. Então é praticamente intuitivo. A pessoa já bateu o olho no ícone do WhatsApp, como está utilizando aqui, e vincular a cor verde ao WhatsApp. Então, quando eu estou falando a respeito de contato, ao utilizar a cor verde, eu já estou vinculando no WhatsApp. Eu não preciso escrever aqui, até para não soar redundância, chame no WhatsApp ou peça no WhatsApp. O ícone já fala por mim e a cor também já entrega do que se trata. Talvez você já tenha ouvido o lema, menos é mais. Guarde isso, na criação também, menos é mais. Não precisa colocar todas as suas informações na arte, principalmente preço. Só coloque preço caso o seu preço seja o melhor da região ou você esteja fazendo alguma promoção, se o preço for literalmente relevante para sua arte. Caso contrário, outras informações você pode colocar na descrição do seu anúncio ou da sua imagem. Quanto mais limpo você deixar a sua imagem, quanto mais volumoso você deixar a imagem principal do seu anúncio, mais atrativo você deixa a sua peça. Agora, outros fatores que eu acrescentei nessa arte. Além do contraste entre o azul e o laranja, eu coloquei essa iluminação atrás. Essa iluminação é para causar o efeito vinheta. E o efeito vinheta tem por objetivo fazer que o usuário ou cliente ele foque no objeto central, pois esse é o tipo de artifício utilizado no cinema. Então toda vez que você quer foco em algo que está no centro, você cria uma moldura, uma vinheta, para levar o olhar do telespectador para o centro da imagem, para o foco da imagem. E para dar mais destaque ainda, eu utilizei essas linhas radiais, que você também pode pesquisar pelo termo Speed Effect ou Zoom Effect. Para quem é fã de ficção científica, Star Wars e Star Trek, vai lembrar que quando as naves atingem a velocidade da luz, as estrelas elas causam esse efeito visual dessa velocidade. Então é praticamente como se fossem linhas. Então, como eu estou trabalhando a respeito de emergência, de coisa rápida, usar esses elementos ajudam nisso. Outra coisa, é bem provável que o seu cliente, ou se você tem uma distribuidora, você não vende de brincadeira. Então o assunto é sério. Então a escolha da fonte também é importante. Escolha fontes mais sérias, mais sóbrias, como nesse exemplo que eu fiz aqui. E trabalhar com ela de forma inclinada ou em forma itálica, vincula com essa sensação de urgência, de dinamismo, de pressa. Então, nada é aleatório. E também, como eu mencionei no momento de pesquisar sobre as imagens. Neste exemplo, eu estou utilizando imagens genéricas para não favorecer nenhuma marca. Entretanto, se você tem uma distribuidora ou se o seu cliente tem uma distribuidora, ele bem provável ele trabalha com alguma marca, seja de botijão de gás, seja de galão de água. E talvez seja importante utilizar a marca na criação da sua arte. Então, ou você pega essa imagem da distribuidora real, da marca real, ou você solicita para o seu cliente pegar essa imagem. Geralmente, as marcas já têm um catálogo com isso no próprio site, com imagem de excelente qualidade. É uma questão só de pesquisar ou solicitar. Pois dependendo do cliente ou dependendo da distribuidora, utilizar determinadas marcas passam mais segurança e seriedade. E outras duas informações finais a respeito de design. Note que aqui eu utilizei apenas duas fontes. Essa do Disque Entrega Telefone e também aqui no Segunda a Sábado. E uma outra fonte aqui no Entrega e também imagens meramente ilustrativas. Evite de fazer um carnaval de fonte na sua criação. Quanto menos tipo de fonte, melhor é. Mais elegante e mais harmoniosa fica a sua arte. Também, da mesma forma, eu utilizei poucas cores. Praticamente, o que há de predominância aqui é o azul e o laranja. E a única cor que foge aqui, é a cor diferente de tudo, é a cor de conversão, a cor verde do WhatsApp. Na boa, que presentão de aula para você, né? Então, se você caiu de paraquedas aqui no canal e não me conhece, meu nome é Rodrigo Silva, sou designer gráfico. E aqui no canal Design de Conversão, eu te dou várias outras dicas como essa em várias outras aulas, que eu ensino você a criar artes completamente do zero, incluindo aulas que podem proporcionar a você uma renda extra no final do mês, como a aula de cartão de visitas digital, que você pode assistir clicando no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição. Aqui no canal você encontra também aulas de cardápio digital de stories animadas e uma playlist completa de Canva. Do mais, é só explorar pelo meu conteúdo e maratonar os meus vídeos. Se você quiser, participe também de forma gratuita da comunidade Design de Conversão lá no Telegram. O link está aqui na tela e também no primeiro link na descrição desse vídeo. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula e se você gostou, já sabe, né? Deixa seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, deixe um comentário, crítica ou sugestão. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Design de Conversão, falando em design, pensando em resultados.
Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais!